Alô, alô. Obrigado, obrigado, Leonardo. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra poder participar do seminário tão qualificado, né? Inclusive com aulas espetaculares que a gente teve aqui durante a manhã. Me lembrei até das minhas aulas de história, num dos temas que é a chave aqui, que é a força das correntes que passam ali na margem equatorial, né? Lembrar que lá atrás toda a região do Pará, o chamado estado do Grão-Pará, nem era parte do Brasil, porque as correntes são tão fortes ali que Portugal achou por bem separar os dois territórios. Quando chega em Noronha, as correntes se bifurcam. E a corrente que vai para norte é tão violenta que ela meio que criou, entre aspas, uma outra região na história do país, que era o estado do Grão-Pará. A outra corrente vinha para o sul e criou o Brasil. Depois eles foram, obviamente, integrados, mas a conversa aqui me lembrou isso, né? Porque tamanha força das correntes que correm ali para levar, né, o petróleo embora se tiver algum acidente, né? Mas está inclusive registrado na nossa história, né? Não tinha como, de barco, vir para baixo pegando aquelas correntes contrárias. Era impossível. Era mais fácil ir até Lisboa e voltar para Salvador do que tentar navegar na contracorrente, né? Então, isso dá uma ideia da força das correntes, mas eu não vim aqui para falar de história nem de correntes, Leonardo, e a sua pergunta é ótima, porque eu acho que o desafio que a gente tem colocado com toda essa riqueza é como transformar essa riqueza em renda e ganho verdadeiro para as populações locais e para a população brasileira, né? Os números já foram falados aqui, eu não vou ser repetitivo, mas só destacar, por exemplo, o que foi mencionado agora. O que o Estado do Rio de Janeiro recebe hoje de royalties é maior do que o PIB do Amapá, 25 bilhões de reais, né, para ficar num número. Outra conta interessante, a gente viu aqui que atualmente o consumo diário de petróleo, de barris de petróleo, está na ordem de 100 milhões de barris. A Guiana está chegando em 1 milhão de barris dia. 1 milhão de barris dia era o que o Brasil inteiro produzia nos anos 2000. Então, hoje, a Guiana já produz o que o Brasil inteiro produzia nos anos 2000. O Brasil agora está chegando em 4 milhões de barris dia. Temos um problema de que essas reservas vão, obviamente, declinar, mas eu vi aqui contas, né, de um cenário otimista de 100 mil barris dia na margem equatorial. E se for 1 milhão de barris dia? Né? Se for 1 milhão de barris dia, eu fiz a conta aqui rapidamente, a gente está falando de pelo menos 150 bilhões de reais por ano, que é 5 vezes o PIB do Amapá. Então, é esse volume de recursos que a gente trata, né? Não é pouca coisa. A gente está falando de uma riqueza realmente gigantesca, né? Gigantesca. Agora, não adianta simplesmente explorar esse petróleo e mandar embora do país, né? É evidente que a gente corre o risco de que toda essa riqueza seja totalmente exportada, no sentido de que nada fique com a margem equatorial. Eu acho que os royalties são um grande passo nesse sentido, mas o desafio é fazer mais do que isso, né? O desafio é usar o petróleo dentro, usar o gás dentro, fazer refino, fazer petroquímica, né? Usar o máximo possível desses recursos no território brasileiro para gerar renda, para gerar sofisticação produtiva no Brasil. Um outro medo que eu tenho, que a gente precisa ficar atento, é que a região norte não vire simplesmente uma plataforma de manutenção das bases de exploração de petróleo. Porque as atividades elas são distintas em termos da capacidade de gerar renda e riqueza, né? Porque o PIB do Amapá é de 25 bilhões de reais e porque o PIB de São Paulo é de 2 trilhões e meio de reais, que é 100 vezes maior do que o Amapá. Porque a capacidade de geração de ideias, de inovação, de conhecimento, ou do que os economistas chamam de complexidade econômica, de complexidade produtiva, ou de sofisticação produtiva, estão muito mais presentes em São Paulo do que no Amapá. Mas o desafio é como desenvolver isso no Amapá. Então, é evidente que qualquer atividade econômica é melhor do que nenhuma atividade econômica. E quando eu falo qualquer atividade econômica, é legal, não predatória, não de drogas, não de desmatamento, né? Uma atividade legítima. Agora, a gente não pode se contentar com qualquer atividade econômica. Então, há um risco aqui dos municípios do Amapá virarem o quê? Bases para a manutenção dessas plataformas. Então, hotéis para as pessoas que vão para a plataforma, é o serviço do aeroporto, é o restaurante. A gente precisa de muito mais do que isso.
né? Idealmente, o que a gente precisaria era um centro de inovação da floresta no Amapá. Esse é o sonho de consumo. Se a gente conseguisse direcionar royalties, né, nessa ideia de transição, de usar o petróleo como transição, como fonte de financiamento para a transição climática e energética e para um desenvolvimento mais sustentável, o meu sonho de consumo, se perguntasse, era o quê? Usar os royalties para financiar um centro de pesquisa de floresta no Amapá, para tirar a inteligência da floresta para desenvolver a bioeconomia, biocosméticos, coisas do tipo. A gente tem aqui o Capelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, podemos cobrar dele essa ideia, mas há uma ideia de desenvolvimento industrial a partir da floresta, que a gente precisa perseguir. Então, eu acho que o Amapá e toda a margem equatorial ganharam na loteria, vamos colocar dessa maneira, né? Ganharam na loteria no sentido de que tem ali 5 vezes o PIB do Amapá, se for essa conta de 1 milhão de barris dia. Agora, há um desafio enorme de como se apropriar daquilo, né? Os royalties são um passo, mas eu acho que precisa muito mais do que royalties. A gente precisa criar centros de pesquisa, de pensamento, de excelência nesses municípios da margem equatorial, para investir esse recurso e para tornar isso renda e riqueza para as pessoas, né? E não simplesmente uma plataforma de exploração, uma base de exploração, né, no que a gente chama no limite de uma economia da feitoria, né? A economia da feitoria é um exemplo meio violento, mas ele é didático, né? Porque na economia da feitoria você vai lá, só monta aquela base de petróleo ali, extrai o petróleo e manda embora. Um pouco do modelo que está sendo feito na Guiana e no Suriname. Quer dizer, os estrangeiros vão lá, extraem o petróleo, pagam algum royalty ali, dependendo da força do governo doméstico. Se o governo é fraco, ele não consegue nem cobrar royalties. E 100% dos recursos vai embora. Gera desenvolvimento aonde? Na Noruega, no Reino Unido, nos Estados Unidos, né? Ainda bem que a gente tem a Petrobras, que vai já nos dar uma alçada de desenvolvimento, mas a gente poderia sonhar com mais, né? Então, acho que o desafio que está colocado para a gente é esse: como pensar o uso desse recurso como um investimento para catapultar, para alavancar a região, né, na direção de tudo que já foi falado aqui. Mas a única coisa que eu ainda não vi que foi falado aqui foi essa ideia de pensar na inovação ligada à floresta, que já tem, obviamente, iniciativas em Manaus, né? A Zona Franca trabalha um pouco com essa ideia, né, de tentar... A Zona Franca ela é meio virada de costas para a floresta, né? A gente precisaria integrar a Zona Franca com a floresta, mas o tema aqui não é esse. Mas eu acho que no grande tema da inteligência da Amazônia, o Brasil precisa desenvolver uma inteligência da Amazônia para transformar isso em renda, produtos sofisticados, né, que remunerem bem, que paguem bons salários, com a floresta em pé, obviamente, né? E eu acho que esse dinheiro da margem equatorial é o prêmio da loteria que a gente ganhou para fazer isso. Só que, né, quando você ganha na loteria, você pode pegar o dinheiro e... Tem N casos aí que eles entrevistam, né? A pessoa ganhou na loteria, passou 3 anos, gastou tudo, né? O cara fez festa, viajou, não sei o quê e tal, passou 4, 5 anos, o cara está na... Vocês já viram esses casos? O cara está lá na rua da amargura, porque simplesmente gastou todos os recursos. Então, eu acho que o nosso desafio é como pensar em transformar isso em investimento de fato, e perene, né? Um investimento que fique ali na estrutura produtiva, com empresas, com centro de pesquisa, com universidade, né? Criar, de fato, um polo produtivo que se sustente por conta própria. Tem vários exemplos disso. Até me vem o caso aqui, o caso de Dubai, que é um caso meio inusitado, mas Dubai praticamente acabaram as reservas de petróleo de Dubai, né? Mas Dubai conseguiu construir uma estrutura econômica pujante, com economia de serviços sofisticados, centro financeiro, né, coisas do tipo, de modo que hoje ele não depende mais do petróleo. Então, temos uma oportunidade histórica aqui, uma janela, né, que, né, precisa ser muito bem utilizado, mas eu faria essa conexão, Leonardo, aproveitando a sua provocação, de pensar na complexidade ou na sofisticação produtiva que a gente poderia gerar com isso para garantir que esses recursos tragam um desenvolvimento verdadeiro para a região, e não simplesmente um bônus que vai ser gasto e daqui 15 anos, 20 anos vão fazer um seminário que fala, puxa vida, o Amapá está igual, acabaram as reservas e nada aconteceu, né? Então, eu vou seguir o horário aqui rigorosamente, até porque eu estou entre os senhores e o almoço, que é uma posição delicada, né? Mas era essa reflexão que eu queria deixar. Obrigado.